Episódio de hoje: Cidade de Davi, a fortaleza de Sião. Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Bem, pessoal, agora nós estamos aqui na cidade de Davi e eu estou no local onde os arqueólogos encontraram restos do palácio do rei Davi. Essa região aqui é a parte mais alta da cidade. Sempre os reis construíram seus palácios na parte mais visível. A cidade ficava nessa região. Eu quero lembrar vocês de um fato bíblico sobre o pecado de Davi. Vocês lembram que os soldados estavam na guerra, eles estavam numa batalha, e Davi, que sempre estava junto comandando os exércitos, naquela batalha ele estava em casa, descansando, repousando aqui no seu palácio. E aqui diz o texto que ele viu Batseba, ele viu uma mulher se banhando. Então vocês podem ver aqui que as casas dos moradores ficavam na região mais baixa. Daqui a visão é fantástica de toda a cidade. Atualmente está construído essas arquibancadas aqui, mas isso aqui era onde eram as casas, que aqui nós estamos numa montanha. Aqui nessa região eram as casas reais dos homens mais importantes de Davi. Aqui mais em cima era o palácio e para baixo as casas da cidade se concentravam nessa região, descendo aqui nesse sentido. Então, quando nós vemos na Bíblia que Davi passeava no seu palácio, no terraço do seu palácio, e ele viu uma mulher se banhando e desejou-a, ou seja, ele viu que a visão daqui é fantástica. Então eu queria mostrar isso para vocês, como também o relevo aqui da região da cidade privilegiou para que Davi tivesse essa visão privilegiada. Foi aí que começou então o pecado de Davi com Batseba, e depois você sabe a história que Davi ocultou até onde pôde. Ele mandou matar Urias, que estava na guerra, mandou chamar ele veio, ele tentou ocultar de todas as maneiras, mas por fim ele manda Urias de volta para a guerra, e ele manda uma carta com o próprio Urias para Joabe, que era o general, o capitão do exército, e manda colocar Urias na linha de frente justamente para matar Urias e tentar ocultar o seu pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando nós pecamos e não confessamos, o homem vai entrando em outros abismos. Ou seja, primeiro o pecado do adultério, depois veio o assassinato de Urias, mentira, e vem um abismo atrás do outro. Ele ocultou até onde deu, até que o profeta Natã veio e desmascarou Davi, e ele confessou o seu pecado, se arrependeu amargamente, Deus o perdoou. Porém nós sabemos a história que toda a família de Davi sofreu as consequências. Depois tivemos os casos de filhos de Davi que morreram. O filho Absalão tentou tomar o próprio trono do pai. Depois ele matou o outro irmão que havia estrupado a irmã, havia abusado da irmã. Aconteceu desgraça após desgraça na família de Davi por causa do pecado. Ou seja, Deus perdoou Davi, perdoou o pecado dele, mas as consequências vieram. Então foi aqui nesse lugar que Davi teve essa visão privilegiada aqui na cidade de Davi, desde o seu palácio para todas as casas. Pessoal, nós estamos aqui na cidade de Davi. Quero mostrar para vocês, está pouca iluminação, mas vamos tentar mostrar. Atrás de mim está uma piscina com águas que saem da fonte de Gion. A gente está aqui do ladinho da fonte de Gion, e aqui foi ungido, eram ungidos os reis, e nós temos uma história quando foi ungido Salomão. Quando Davi estava no seu palácio, já estava enfermo, com mais ou menos 70 anos, estava próximo à sua morte.
Ele então manda que Sadoc, o sumo sacerdote, e o profeta Natã tragam seu filho Salomão, Shlomo, aqui para essa piscina e aqui unjam ele rei sobre todo Israel. O versículo 45 do capítulo 1 de 1 Reis registra que eles desceram as águas da fonte de Gion e o sacerdote Sadoc e o profeta Natã, eles ungem a Salomão como rei sobre todo o Israel. Foi aqui que aconteceu isso. Talvez muitos outros foram aqui também, mas aqui foi registrado esse fato bíblico. Vamos continuar conhecendo a cidade de Davi. Pessoal, nós estamos aqui exatamente na fonte de Gion, está aqui. Esse túnel que está entrando é um túnel, vocês estão ouvindo o barulho das águas. As águas correm para o túnel molhado que nós chamamos. Aqui podemos ver a plaquinha indicando que tem água, é possível cruzar por ele. E à esquerda nós temos o túnel cananita. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30, nos fala que o rei Ezequias construiu esse túnel, tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo da cidade. Ezequias construiu esse túnel, tem 533 metros de comprimento. Pessoal, estamos no túnel cananita, ou seja, na cidade de Davi. Esse túnel era do período cananita, 1800 a.C. O livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim: porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos. Aqui então nós sabemos a história que Joabe foi o corajoso que entrou por esse canal e assim conquistaram a cidade e fortaleza dos jebuseus. É a primeira vez mencionada na Bíblia da fortaleza de Sião, o nome Sião. Os jebuseus eram um dos povos que ficaram na terra ainda da época de Josué. Josué não conseguiu eliminar todos os povos cananeus aqui. Os jebuseus moravam na fortaleza de Sião. E na época de Davi, mais tarde, então Davi estava em Hebron, 7 anos ele reinou em Hebron, e depois disso ele conquista essa cidade de Jerusalém, dos jebuseus, e passa a capital para cá, para a cidade de Davi, e passa a ser chamada de cidade de Davi. Esse é o túnel então cananita, foi por aqui que Davi conquistou a cidade. Bom pessoal, nós continuamos aqui na cidade de Davi e aqui está a inscrição de Siloé. É uma réplica da inscrição escrita em paleo-hebraico, hebraico antigo, que encontraram, que os arqueólogos encontraram aqui em Israel no período otomano, quando os otomanos estavam governando a Terra Santa, exatamente no ponto de encontro das duas equipes que construíram o túnel de Ezequias. Ele tem 533 metros de comprimento, esse túnel. Então, houve duas equipes de trabalhadores que construíram esse túnel, chamado o túnel de Siloé, mas também é conhecido como o túnel de Ezequias, que levava as águas da fonte de Gion até o tanque a piscina de Siloé. E essas duas equipes de trabalhadores, eles se encontraram num ponto de encontro no meio do subterrâneo do túnel. Os dois túneis se encontraram. E essa inscrição registra esse momento quando aconteceu isso, que os trabalhadores ouviam os martelos das duas equipes, um ouvia o outro, e quando conseguiram romper as últimas pedras, a água fluiu e correu em direção ao tanque de Siloé. É um fato de engenharia, uma obra de engenharia incrível aqui do ano 701 a.C. E é importante que o rei Ezequias, que é um rei muito importante nessa época, um rei reformista, ele manda construir
antes da chegada dos assírios aqui. Você pode assistir o nosso vídeo sobre Samaria, quando nós falamos do sítio de Samaria pelo rei da Síria, Sargon II, no ano 722 a.C. Nesse período, Judá, que estava em segurança, ainda não tinha sido atingido pelos assírios, estava temendo a invasão assíria, e temendo os assírios, você sabe que a água é a parte mais importante da cidade. Como a fonte estava exposta, o rei Ezequias, muito sabiamente, resolveu construir esse túnel antes da chegada dos assírios aqui em Jerusalém. Então ele constrói esse para desviar as águas até o tanque de Siloé. Quando os assírios chegaram aqui, a história nos conta que Judá se dobrou diante do Senhor, Ezequias convocou para o jejum e oração, e o anjo do Senhor matou 180.000 soldados assírios em uma noite. E o rei da Síria teve que voltar envergonhado para a Síria, e nos conta a história que o rei da Síria morreu dentro do seu próprio palácio na Síria, e logo depois cai o Império Assírio e entra em cena o Império Babilônico, conquistando então e roubando o Império Assírio. Mas voltando à inscrição, essa inscrição é muito importante. Ela é uma réplica, a pedra original está no Museu de Istambul, porque ela foi descoberta aqui na época que os turcos estavam dominando a Terra Santa. E ela está escrita no hebraico antigo, um paleo-hebraico, e é a mesma escrita que foi escrita os manuscritos do Mar Morto, que foi encontrado no Mar Morto em Qumran. Veja que a diferença dela para o hebraico moderno. O hebraico moderno ele é quadrático, e a escrita hebraica, na verdade, era uma escrita aramaica que os judeus herdaram do período do exílio babilônico. Ou seja, ela evoluiu desse formato para esse formato de escrita. Esse é o hebraico moderno, quadrado, que vem da escrita aramaica do período do exílio babilônico. Então, essa pedra é muito importante. E o tanque de Siloé, que nós conhecemos no Novo Testamento, foi construído então na época do rei Ezequias, 701 a.C. Depois, nos dias de Jesus, nós vemos a história no João capítulo 9, registra daquele cego que Jesus cuspiu no chão, fez barro, colocou nos olhos e pediu para que ele fosse ao tanque de Siloé para se lavar. Siloé significa em hebraico o enviado. Aqui também está escrito o que estava escrito na placa, está aqui. Também temos aqui a referência de 2 Reis, capítulo 20, versículo 20. O resto das obras de Ezequias e todos os seus feitos, e como ele construiu, como ele fez para escrever suas obras, como ele fez, estão escritos no livro de crônicas, das crônicas dos reis de Judá. Está registrado em 2 Reis, capítulo 20, versículo 20. Foi um grande rei, muito importante na história de Judá. Eu quero mostrar para vocês o local das tumbas reais, as tumbas da casa de Davi. 1 Reis, capítulo 2, versículo 16, diz que Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Nós sabemos que os judeus eles não sepultam os mortos dentro da cidade. Provavelmente esse local ficava fora das muralhas da cidade antiga, da cidade de Davi. Mas aqui, segundo a arqueologia, é o local das tumbas da casa real. Não podemos afirmar que foi exatamente aqui ou exatamente qual túmulo que foi sepultado Davi. Mas aqui atrás de mim vocês podem ver 2 tumbas grandes, e esse era o sistema de sepulcro. Nos tempos bíblicos era uma pedra, era uma caverna na pedra, onde se deixava o cadáver putrificando, se fechava a entrada por mais ou menos 1 ano. Dentro desse período ficava somente os ossos, e aí vinha uma segunda fase do sepultamento. A primeira fase, então, no momento que a pessoa morre. A segunda fase depois seria a recolher os ossos, e os ossos eram então transferidos dessa caverna, desse sepulcro, e colocados num ossário, num local onde se colocavam os ossos, porque os ossos sempre foram considerados sagrados no judaísmo. Vocês lembram na época de Jesus, que Jesus foi sepultado num túmulo novo, no túmulo de José de Arimateia. Significa que ninguém tinha usado ainda aquele túmulo, porque os túmulos eram reutilizados várias vezes
pelas famílias. Aqui os arqueólogos comprovam que era túmulos da casa real de Davi. São 2 túmulos grandes que são aqui, poderia ser um desses o túmulo de Davi. A tradição atualmente diz que o túmulo de Davi está no Monte Sião, inclusive é aberto para visitação, para turismo. Existe uma sinagoga lá, eu vou mostrar para vocês também, mas lá de fato não é o local correto. Segundo a Bíblia, Davi foi sepultado não no Monte Sião, foi sepultado na cidade de Davi. Então aqui foi a região que ele foi sepultado. Mais um fato interessante para nós, lá em Mateus capítulo 8, versículo 22, quando um discípulo pediu para Jesus tinha falado sobre seguir a ele, e algum discípulo disse: espera que eu vá sepultar a meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Como assim? O que isso significa? Às vezes nós entendemos no entendimento ocidental que Jesus estava proibindo aquele homem de ir no velório do seu pai, mas não era isso. Como existiam 2 sepultamentos, o primeiro então era o dia do velório da pessoa, quando se colocava nesse sepulcro, se fechava e deixava o corpo ali putrificando. O segundo sepultamento era retirado dos ossos para se colocar no ossário. Jesus, quando ele usou essa expressão idiomática, esse hebraísmo que ele disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele estava se referindo ao segundo sepultamento, porque existiam pessoas treinadas, capacitadas para fazer esse trabalho, não necessariamente que devia ser o filho, as pessoas da família que fizessem esse trabalho. Então aí nós podemos entender também essa expressão idiomática que Jesus usou nos Evangelhos, capítulo 8, versículo 22. Bom, pessoal, estamos aqui então finalizando o nosso tour aqui na cidade de Davi. Eu vou mostrar para vocês agora o tanque de Siloé, tá? Esse é o local que Jesus, os evangelhos registram, está lá em João capítulo 9, daquele cego que Jesus colocou o barro nos olhos e pediu para que viesse se lavar no tanque de Siloé. Em hebraico é Shiloah, significa o enviado. As águas da fonte de Gion, que vinham pelo túnel de Ezequias, que foi construído desde a fonte de Gion, depois de 533 metros, saíam as águas e caíam exatamente aqui na piscina de Siloé. As águas da piscina de Siloé eram utilizadas para rituais de purificação no templo aqui em Jerusalém, para os banhos de mikves, rituais. Então, quando as caravanas chegavam para a adoração, para as festas, eles passavam antes pela piscina para se banhar e se purificar. Eram os rituais de imersão nas águas. Então aqui está esse tanque já construído na época do rei Ezequias, no ano 701 a.C. Vocês lembram que eu tenho um vídeo gravado sobre o tanque de Betesda. O tanque de Betesda, pelo contrário desse aqui, era uma instalação pagã, dedicada ao deus Asclépios, deus da cura greco-romano, o deus Esculápio. Por isso que lá Jesus não manda que aquele paralítico entre na piscina, mas cura ele pelo poder da sua palavra. Aqui, pelo contrário, João capítulo 9, nós vemos que ele manda o homem vir se lavar no tanque de Siloé, porque as águas daqui eram águas utilizadas para a instalação do templo em Jerusalém, para a adoração do Deus de Israel. E aqui nós encerramos a nossa jornada bíblica de hoje, conhecendo a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Embarque no próximo capítulo conosco. Viagem na Bíblia. Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br